Ó, qualquer coisa vai mandando mensagem aqui no bate-papo para que a gente possa aprofundar o assunto, tá? Ô, gente, a situação é a seguinte. O que eu mostrei para vocês na aula anterior? O processo histórico pelo qual a população negra, afrodescendente... Professor, posso falar população preta? Pode. Preta é cor da pele. Infelizmente, né, aqui no Brasil, a cor preta, a palavra preta, acabou tendo uma conotação pejorativa, que não era para ser. Cor de pele, cor branca, cor preta, cor parda, super normal. Mas, infelizmente, né, alguns mais preconceituosos e racistas usam o nome preto ou preta de maneira pejorativa. Aí a gente às vezes até fica um pouco preocupado, né, de colocar dessa forma no quadro, mas não teria nenhum problema. E aí para os nossos ouvidos, às vezes preconceituosos, é melhor a palavra negra, mas não deveria ser assim, né? Cor de pele preta, cor de pele, a pessoa é preta, ele é preto normal. Assim como ele é branco, ela é branca. Então, esse tom pejorativo não deveria existir. Mas, enfim, a população preta, a população negra, a população afrodescendente, ela tem consequências do processo de escravidão e de todo o processo de racismo e preconceito que acontecia e acontece até hoje no Brasil. Eu provei para vocês que existe o racismo explícito e o racismo estrutural. E aí a condição do negro na sociedade, ela é inferior à condição do branco, em termos de educação, em termos de renda, em termos de emprego. Então, a maioria dos pobres são negros, né? Os negros concluem menos o ensino médio, o ensino fundamental, tudo isso foi colocado para vocês. Gente, não adianta nós ficarmos aqui debatendo só o passado, que é importantíssimo, e não propor soluções para o presente. Professor, nós vamos conseguir arrumar o passado? Não tem como. O passado passou, né, foi triste, aconteceu. Nós temos que melhorar o presente. Por isso que eu faço a seguinte pergunta para vocês. Como promover a inclusão socioeconômica da população negra na sociedade brasileira? E aí? Como incluir o negro na renda? Como incluir o negro na educação? O pardo? E aí a gente poderia estender, né, como incluir a população gay, como incluir a população indígena, ou seja, como construir um Brasil para todos. Existem várias propostas, eu coloco todas elas aqui no quadro, e aí fica a teu critério concordar ou discordar. Super normal, você fala assim, professor, eu concordo com essa medida, eu discordo de tal medida, não tem problema. O que não pode é o aluno achar que não tem que fazer nada. Achar que está tudo normal. Sabe aquele pensamento? Cada um por si, cada um que se vire. Não, não é cada um que se vire. Se a maioria dos favelados, se a maioria dos pobres são negros, como que você vai fazer para alavancar essa população dessa condição, diminuindo a desigualdade e construindo um Brasil para todo mundo? Então, nós temos aqui algumas medidas que elas são consideradas como, atenção, emergenciais. Então, são medidas mais paliativas e necessárias. Os que defendem falam que essas medidas são super necessárias. Eu vou colocar algumas aqui. Sistema de cotas em universidades públicas e concursos públicos. Então, eu quero que você imagine assim. Professor, você vai defender ou você vai discordar? Não, eu vou explicar. Essa é a minha função. Por que tem sentido o sistema de cotas em concursos e universidades públicas? Então, vamos pegar você. Seu nome? Helena. A Helena estuda no St. James, numa condição muito boa, tem bons professores, bom material. A estrutura da escola é espetacular. A Helena estudou o ensino fundamental, estou dizendo, né? Todo o ensino médio. E aí a Helena vai prestar para medicina, para odonto, para direito, para engenharia, para qualquer área. E aí a Maria, uma Maria qualquer, né, mora numa favela, é uma pessoa pobre, seja ela negra, parda ou branca, sempre estudou numa escola de periferia que não tem
nem 10% da estrutura que o St. James ou outras escolas particulares têm, e aí o vestibular é igual para todo mundo. Espera aí, vestibular igual para todo mundo, para pessoas que tiveram um processo de formação totalmente diferente, fica muito complicado. E aí os que defendem cotas dizem o quê? Iguais têm que concorrer com iguais. Então, por exemplo, na UEL temos 20% de cotas para negros e pardos, 20% de cotas para pobres e 60% é universal. Aí a Helena vai concorrer nesse 60% universal. Professor, concordo ou discordo? Não tem problema, não é essa a questão. Eu estou te explicando como é que funciona. A verdade é que o sistema de cotas nos últimos anos incluiu o negro na universidade. Nós temos muito mais negros e pardos na universidade do que tínhamos antigamente. Então, escolas federais ou estaduais de curso superior, né, estatisticamente, tem hoje um percentual muito maior de negros e pardos do que tinha antes por causa do sistema de cotas. Outra proposta, bolsa de estudos em escolas particulares, né? Até o governo atual ele defende esses vouchers. Acho que é uma ideia interessante também, né? Fazer com que o negro, ou com que o pobre, ou com que o pardo tenha a oportunidade de ter um estudo melhor através de bolsas gratuitas de estudo. O governo pagaria para as escolas particulares incluírem essas pessoas tendo vagas, né, nas escolas particulares. Outra proposta interessante, cursinhos públicos para negros e pardos. Eu dei aula no cursinho da UEL, o cursinho da UEL ele é voltado para pessoas mais carentes. Eu tive aula no cursinho da UEL e depois eu dei aula no cursinho da UEL. Eu acho que é uma proposta social fantástica, né? Já aprovou um monte de gente em várias universidades, e tem aqueles que defendem que o governo deveria fazer cursinho específico para negro e pardo, porque sempre o negro e o pardo, no geral, estão numa condição inferior à do branco. Programas governamentais de renda mínima, exemplo do Bolsa Escola, Vale Gás, né? Eu coloquei aqui o Bolsa Família, agora o governo está querendo mudar o nome do programa e aumentar essa renda. Eu sou a favor de tudo isso, mas eu sei que essas medidas elas não podem ser definitivas. Elas são medidas de inclusão, elas são medidas paliativas. O que tinha que acontecer? Na minha opinião, essas medidas elas deveriam acontecer ao mesmo tempo em que o governo tivesse um programa de medidas definitivas. Então, vamos supor que o Brasil vai incluindo, né, com essas medidas paliativas, vai diminuindo essa desigualdade. Chegaria um momento que nós não precisaríamos mais destas medidas emergenciais, porque, em paralelo, né, os governos que se passam, né, seja de direita ou de esquerda, isso é o que menos importa, o que importa é a competência. Então, esses governantes iriam criando condições de renda e emprego através do crescimento da economia, o crescimento do PIB. E aí essas pessoas agora preparadas, né, com acesso à educação de uma forma mais democrática, teriam automaticamente acesso ao emprego e também a melhores condições de renda. Gente, tudo isso de nada adianta se nós não fizermos uma revolução, uma reforma no sistema educacional. Então, nós temos a oportunidade, né, a partir do ano que vem, através do novo ensino médio, de começarmos essa revolução. Investimento em educação é necessário e quando você faz uma reforma, os resultados demoram para acontecer. Então, se nós não fizermos uma reforma urgente no sistema educacional, nós teremos décadas de atraso, como nós já temos aqui no Brasil. Então, repito, hein? Cada um aqui na sala de aula, online, presencial, vai ter uma opinião. Você pode concordar com algumas dessas propostas ou discordar. Isso é o debate, isso é livre. Então, na minha opinião, estas medidas elas são válidas, porque elas incluem, o próprio nome diz, são medidas emergenciais. Então, não dá para chegar, na minha opinião, para um negro, né, de periferia, de uma escola pública, e falar assim para ele, calma, nós vamos reformar a educação,
né? As coisas vão melhorar no longo prazo. Peraí, mas no longo prazo eu estou com 16, eu estou com 15 anos. Para mim não vai melhorar, eu preciso agora. O que eu preciso agora? Eu preciso de cota. Aí tem aluno que questiona assim, professor, mas quem entra por cota entra com nota menor, né? Porque tirou uma nota menor no vestibular. Gente, os estudos, eles colocam que o aluno cotista e o aluno que entrou por vagas universais tem um rendimento muito semelhante na universidade. Porque a gente não pode desconfiar ou desacreditar na capacidade das pessoas. Então, por mais que a pessoa tenha tido uma formação inferior a outra, essas pessoas elas têm a capacidade de correr atrás. Então, eu nunca li um estudo que demonstrasse que o aluno cotista ele tem um desempenho inferior. Pelo contrário, né, além de ser um desempenho semelhante, eu já li estudos em que alunos cotistas acabam tendo um desempenho melhor nas universidades. Mas eu entendo que essa solução ela é paliativa, né? Não diria nem solução. A solução definitiva estaria ali naqueles dois tópicos que eu coloco. Tudo bem? Moçada, assim a gente termina a questão do negro na sociedade brasileira. E agora eu vou falar a respeito da questão da população branca.